Seja bem-vindo a uma sessão de partilha de conhecimento, a mais uma, organizada pelo Portal Format, uma rede de aprendizagem dos profissionais da formação e do ensino profissional, e que nos juntamos regularmente para partilhar experiências, conhecimentos, saberes. E hoje o tema desta sessão é: sabe como medir o ROI da formação? Convidei a especialista Cláudia Teixeira para partilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento neste tema tão interessante e tão sensível da área da formação. Cláudia, vamos ver se agora é de vez, se esta gravação está a correr bem no YouTube. Cláudia, obrigado pela sua disponibilidade e por partilhar connosco um pouco da sua experiência. Muito obrigada, Mário. Agora sim, agora estou a ver que já temos visitantes em direto, portanto é porque as coisas agora estão a correr bem. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Mário, em realizar este webinar. O meu nome é Cláudia Teixeira, eu sou consultora e formadora na empresa Winning Scientific Management, sou responsável pela área de gestão de benefícios. E o que é isto da área de gestão de benefícios? No fundo é a área, e a minha missão é apoiar as organizações a tomarem decisões sobre investimentos em novos projetos, portanto avaliar e estimar em termos de benefícios económicos qual o valor que esses investimentos irão alavancar para as organizações. E o tema da formação não foge à regra, porque a formação cada vez mais retira uma fatia maior dos orçamentos das empresas, e há uma necessidade da área de direção de recursos humanos cada vez mais justificar junto da administração de topo qual é que é o valor que esse mesmo investimento está a trazer para a sua organização. Uma breve introdução à empresa Winning. A Winning é uma empresa especializada em consultoria de gestão, é uma empresa portuguesa, já com 4 anos de atividade. Para terem uma ideia, já no ano passado fechámos um ano com a faturação de 4 milhões de euros e uma equipa de 90 colaboradores, já com também projetos a decorrer internacionalmente. O tema que eu trago aqui hoje é o tema de se sabe medir o ROI da formação, e dar-vos aqui algumas dicas do processo e dos princípios fundamentais para que se consiga chegar àquilo que é a etapa final da pirâmide de ROI, que já iremos ver do que se trata. E espero que, acima de tudo, considerem esta sessão interessante, e estarei disponível naturalmente para esclarecer quaisquer questões que possam surgir. Passarei aqui à partilha da minha apresentação, de alguns slides, onde irei fazer a explicação ao longo da sessão. Eu trouxe uma frase de Charles Darwin que nos diz, e que retrata de facto muito bem aquilo que é a realidade hoje em dia, que nos diz: não é a mais forte nem a mais inteligente das espécies que sobrevive, mas sim a que tem maior capacidade de aceitar e de se adaptar às mudanças. No fundo, o que esta frase nos retrata é que o mercado está em mudança contínua e, consecutivamente, se os consumidores e o mercado, os clientes, têm novas necessidades, os negócios, as empresas, as organizações têm necessidade de se adaptarem continuamente a esta mudança. E para isso, nós sabendo que os recursos humanos, as pessoas, são a base do sucesso de qualquer negócio ou de qualquer organização, é necessário que as suas competências sejam continuamente atualizadas, que sejam desenvolvidas e de forma a garantir esta capacidade de resposta ao mercado. Formação, porquê? Há aqui, a verdade é que existe aqui uma grande volatilidade do contexto, que leva a que as organizações tenham esta necessidade de regenerarem-se continuamente, e alguns dos fenómenos principais são a globalização, uma vez que nós já competimos além daquilo que é a nossa região, aquilo que é o nosso país, portanto vamos além fronteiras, vamos a uma escala global. Há o fenómeno da inovação tecnológica, que tem vindo a crescer a um ritmo alucinante. Até já se fala num tema que é a Techonomy, portanto uma economia muito assente na tecnologia. Se formos ver, por exemplo, o caso dos táxis, não é? Com o lançamento de uma nova aplicação Uber, que lhes foi roubar uma grande fatia daquilo que era, no fundo, o seu negócio, os seus clientes. Há a necessidade de cada negócio sempre reinventar e antecipar necessidades e seguir tendências. É um grande exemplo. Portanto, fórmulas como a Coca-Cola são cada vez mais raras.
Depois temos o fenómeno também da obsolescência programada, provavelmente todos já nós passámos por isso. A verdade é que muitos dos fabricantes condicionam à partida o ciclo de vida dos produtos, portanto programam a vida dos produtos, sobretudo produtos a nível de base tecnológica, pensando nos telemóveis, por exemplo, não é? Portanto, aqui cada vez o ciclo de vida dos produtos das empresas é mais reduzido. E depois as redes sociais, porque a facilidade hoje em dia de um consumidor expressar o seu agrado ou desagrado perante um determinado serviço ou produto é quase instantânea, a facilidade é muito rápida e, portanto, há aqui um conjunto de fenómenos que são necessários acompanhar e, por sua vez, ter as competências necessárias para dar resposta, dar este time to market e garantir a sustentabilidade daquilo que é a existência e a missão da nossa organização. Trago-vos também aqui uma breve matriz que foi criada por Abraham Maslow, em que representa aqui as 4 fases principais de aprendizagem. Tipicamente nós começamos por uma fase em que somos inconscientemente incompetentes, portanto não sabemos que não temos uma determinada competência, até ao momento em que nós passamos ou enfrentamos uma determinada circunstância, uma situação, em que nos faz consciencializar da incompetência ou, portanto, do desconhecimento que nós temos sobre uma determinada matéria. E é neste ponto, é neste momento em que nós ganhamos esta humildade, e que devemos tê-la, nos apercebermos desta dificuldade, desta necessidade, que devemos angariar então, ao realizar a formação. Ups, estão a correr aqui obras. Peço desculpa. Sim, não sei. Formação para que consigam adquirir esses conhecimentos. Posteriormente, o que acontecerá será a fase de consciência dessa mesma competência, após essa aprendizagem, até o momento em que nós somos inconscientemente competentes. Quando nós conduzimos um automóvel, após nós termos tido a fase de aprendizagem, as nossas aulas de condução, no início fazemos um grande esforço para pensar, pôr a mudança, carregar no acelerador, no travão. Chega a um ponto em que este conhecimento já está tão intrínseco que nós chegamos a uma fase em que conduzimos já sem pensar em todas estas etapas. Portanto, aqui o momento-chave que eu queria identificar e evidenciar é realmente aqui a fase 2. E para isso, e porque cada vez há uma exigência maior na apresentação dos resultados pelos recursos humanos, é fundamental que a empresa saiba e defina aquilo que espera dos colaboradores e que existe essa comunicação com a sua própria equipa. Portanto, para o colaborador saber o que é que a empresa espera por si. E porquê saber medir o ROI da formação? Tal como eu referi inicialmente, a verdade é que o papel da direção de recursos humanos cada vez mais é uma função estratégica de apoio à gestão de topo e além de funções como processamentos de payrolls, de despedimentos, de planeamento de férias, de apoio na resolução de conflitos, que são aquelas processos, no fundo, da área de suporte e execução de processos sem impacto direto no negócio propriamente dito. Além de todas estas responsabilidades, cada vez mais a direção de recursos humanos tem necessidade de dar uma justificação à gestão de topo sobre o retorno das ações de formação que está a realizar aos seus colaboradores, se contribui para os objetivos estratégicos da empresa, se tem essa informação documentada e formalizada internamente e, portanto, junto à administração a contribuir para a realização de decisões estratégicas. Portanto, hoje em dia, uma justificação qualitativa tem que ir muito mais além, portanto, passar para uma justificação mais quantitativa, mais tangível do retorno que aquela ação ou programa de formação, aquele investimento vai trazer para a empresa. Trouxe aqui uns highlights sobre quais os problemas típicos, provavelmente que muitos de vós já ouviram falar. Muitas vezes ouvimos os nossos colaboradores dizerem foi o meu chefe que me mandou para aqui, nem sabe a que formação vai, nem sabe qual é o propósito, nem qual é o objetivo. Muitas vezes uma formação que é imposta e isso leva a desperdício de recursos, tanto ao nível de investimento na formação, como da própria pessoa, do próprio recurso que está na formação e que vai ter aprendizagem zero. Há uma falta de alinhamento, muitas vezes, a este nível. Outra realidade é, qual o diagnóstico? Eu sei perfeitamente qual é que é o problema. Muitas vezes o que isto significa é que não é realmente feito um estudo mínimo, uma recolha daquilo que é o problema ou a necessidade que se pretende resolver e aquilo que se espera obter com aquela formação. Portanto, não é feito um diagnóstico a esse nível.
Também muitas vezes ouvimos dizer, parece que o que agora está a dar é formação em, por exemplo, gestão de conflitos ou noutro tipo de formação. Muita formação que está na moda, muitas vezes porque está na moda, vai ser então aplicada a toda a empresa e se calhar o propósito não vai sequer de encontro àquilo que é uma necessidade, porque esse não é um problema. E mais uma vez estamos perante desperdícios de recursos. Portanto, a formação é verdade que não é a solução para tudo, então temos que garantir que percebemos realmente o problema, o que o tem originado, que impactos estão a gerar e avaliar qual da formação, se é que a formação é a solução, vai dar resposta a este problema. Já iremos ver daqui a nada um diagrama de apoio a este problem solving que nos dá apoio a este diagnóstico, a realização deste diagnóstico. Aqui um breve diagrama em que apresenta-nos porque é que o retorno pretendido muitas vezes não é alcançado, e aqui existem vários fatores. Tal como eu dizia, pode ser porque a formação muitas vezes é desadequada àquilo que é o propósito, portanto podemos estar a dar aqui um tiro muito longe do alvo, muitas vezes não está alinhado com aquilo que são os eixos estratégicos da empresa, muitas vezes não há comprometimento dos próprios chefias funcionais com essas mesmas formações, portanto essa formação não é feito qualquer tipo de follow-up ou de acompanhamento ou de avaliação na formação posteriormente, portanto não são avaliados esses impactos, e naturalmente também porque por vezes pode ocorrer, não há a falta de qualidade também nas matérias lecionadas, poderá ser devido a outro fenómeno, e haver uma falta de metodologia profissionalizada nas empresas. Nós iremos ver a seguir duas metodologias, a metodologia de ROI que nos apresenta 5 níveis principais de análise, de medição de ROI, e o BCBOK como uma metodologia de apoio, que é o Business Case Body of Knowledge, em que nos ajuda aqui a formular e como formular os benefícios. E é fundamental que exista uma metodologia normalizada nas empresas, desde o momento do pedido da formação à estimação dos impactos, dos benefícios esperados, desde ao momento também da medição pós-formação. Iremos falar um pouco disso muito em breve. Portanto, agora com base nestas duas metodologias que falei, da metodologia de ROI e do BCBOK, a metodologia de ROI é composta por uma pirâmide com 5 níveis de análise e, como eu referia, o BCBOK nos apoia aqui na identificação dos tipos de benefícios que nós podemos obter, as 4 dimensões principais que podemos obter com a formação ou com um projeto. O diagrama que eu vos queria apresentar, em primeiro lugar, para vos dar apoio no futuro, sempre que estiverem perante uma situação em que uma área, por exemplo, da vossa organização vos diga que preciso da formação A, B ou C, em primeiro lugar é fundamental que vos apresentem, ou vocês possam orientar essa mesma área a perceber realmente o que é que procura resolver. E antes de nós pensarmos na solução, em dizer qual é que é a formação, se é A ou B, C ou D, ou X ou Y, em primeiro lugar temos que saber e perceber qual é que é o problema. E em primeiro lugar vamos ter que identificar, tem aqui a caixinha do problema, vamos ter que perceber quais são os impactos desse problema na organização, vamos ter que tentar perceber quais são as causas que estão a originar esse mesmo problema, e isso muitas vezes implica nós falarmos com os colaboradores, fazermos entrevistas, ou por observação, ou por feedback que nos é fornecido, e perceber realmente a origem desse problema, e perceber também a gravidade da situação, se tem vindo a agravar-se ao longo do tempo, se está estável, ou se até tem vindo a reduzir. Posto isto e tendo este diagnóstico daquilo que é o as-is, portanto, aquilo que é o cenário hoje, vamos identificar qual é que seria a solução mais adequada ao nível da formação. Tendo a solução identificada, devemos identificar até 3 benefícios, poderá ser 1, 2 ou 3, principais a obter com essa mesma formação. Vou-vos apresentar aqui um breve exemplo, por exemplo, um problema em que consiste na resistência à internacionalização dos colaboradores. O impacto disso é que tem vindo a causar um aumento do absentismo, a pouca produtividade e eficiência das equipas e queixas dos colaboradores que até levam à origem de coimas ou de penalidades. Causas: o facto de terem receio do desconhecido, o desconforto que têm com a língua no estrangeiro e as dúvidas, receios que têm. Tem-se verificado ao longo do tempo, estes impactos têm vindo a agravar, sendo que os principais benefícios com a solução proposta, que seria uma formação em gestão da mudança,
até poderia estar aliado aqui também a uma formação em termos de idioma. Esperaria-se uma redução do absentismo, como sabemos o absentismo está associado a um custo, portanto seria uma redução de custos a esse nível, o aumento da produtividade das equipas, portanto o tempo de execução de determinadas tarefas iria ser, portanto, mais baixo, portanto mais reduzido, seriam mais céleres, e a redução de penalidades. Portanto, aqui acima de tudo é fundamental perceberem este processo. Muitas vezes este raciocínio, este diagnóstico, estas etapas falham. Muitas vezes as áreas das empresas têm acesso a um catálogo de formação que está disponível e dizem, não, eu gostava de ter esta formação em técnicas de negociação, quero ter formação em espanhol, quero ter formação em Excel e quero frequentar. Não há qualquer tipo de justificação ou de análise, mesmo pelas próprias chefias, do propósito e do que é que aquela formação irá contribuir, de facto, para aquilo que é a realidade do dia-a-dia daquele colaborador. A metodologia de ROI é composta por 5 níveis principais, sendo que aqui acrescentei o nível 0 da necessidade, que passa exatamente por esta fase de diagnóstico e que é absolutamente crítico para que seja possível no futuro medir o ROI. Se nós não fotografarmos aquilo que é a nossa realidade hoje, se nós não tivermos aquilo que são as variáveis que retratam a questão do negócio ou da eficiência das nossas equipas, determinados processos ou tarefas a identificarem-se, ou do nível dos custos que nós estamos a analisar e queremos melhorar, muito dificilmente, ou diria mesmo impossível, será calcular o ROI, portanto o impacto gerado pela alteração de comportamentos originado por esta mesma formação. No nível seguinte, e maioritariamente, diria 80% a 90% das empresas realizam esta etapa, temos a fase de avaliação da satisfação da formação. Portanto, tendo-se decidido... A etapa de satisfação, correto? Exatamente. Ok, portanto, mas a nível do diagnóstico, qual é a imagem, qual é a ideia que vocês têm do mercado? Esse diagnóstico é feito, esse diagnóstico de necessidades de formação, por exemplo, é feito ou não? Pelas empresas? Normalmente é feito de uma forma muito incompleta, portanto, normalmente não há a preocupação em realizar a análise das causas raiz, porque se nós não fizermos esta análise, podemos estar a sugerir uma solução que não vai de encontro àquilo que é a origem do problema. Eu diria que muitas vezes, sim, acontece uma apresentação, uma justificação qualitativa, mas não há aqui digamos, de uma forma mais exaustiva, esta análise do problema e das causas raízes. Portanto, há sim uma preocupação, iremos ver, em fazer uma avaliação de satisfação e do conhecimento. Maioritariamente as empresas fazem estas etapas, mas muitas vezes esquecem deste momento de ponto de partida, que é esse mesmo diagnóstico. Portanto, sim, algumas empresas realizam e justificam-na, mas não de uma forma completa, como é aconselhável. Portanto, diria que é essa a realidade, pelo menos das empresas em que eu já tive em contacto, portanto, do mercado. Não sei se esclareci a questão, Mário, mas espero que sim. Depois temos o nível de satisfação, como eu referia. Portanto, tendo nós decidido e ter feito este diagnóstico que faz sentido e o que é recomendável é estimar a priori o retorno que se tem, tendo-se decidido que esta formação traz retorno e que vai de encontro às nossas necessidades, então vai-se avançar com essa formação. E é nesse momento que entra aqui a etapa 1 a 5, em que nós, após a formação, vamos então percorrer estes vários níveis, sendo que o primeiro é a avaliação da satisfação. Tendo ocorrido esta formação, se não há satisfação da formação pelos nossos formandos, naturalmente não irá haver aprendizagem. No fundo, nesta etapa, no final das formações, pode ser em sala, pode ser online, posteriormente, deve ser recolhida esta avaliação, no fundo, esta avaliação de emoção, de sentimento que estes colaboradores têm, estes formandos tiveram sobre a formação. Okay? Se esse sentimento for negativo, muito provavelmente a aprendizagem que eles tiveram foi muito reduzida e o sucesso da formação será comprometido. Daí que muitas vezes recorre a questionários de escolha múltipla, sendo, e também aqui uma dica importante, quando se utiliza escalas, deve-se utilizar sempre escalas ímpares, porque muitas vezes se nós trabalharmos, escalas pares, quando se utilizam escalas ímpares, imaginemos de 1 a 5, se alguém nos avaliar 3,
nós não temos a capacidade de perceber se foi mais negativo, se foi mais positivo. E daí que seja recomendado utilizar escalas pares exatamente para fazer no fundo, este desempate. Okay? Se houver uma avaliação que é mais negativa, então devemos ter um campo disponível para as pessoas justificarem, se avaliaram, por exemplo, de 1 a 5 inferior, de 1 a 4 inferior a 2 ou 1, então justificarem o porquê e a recomendação futura. Tendo a avaliação de satisfação realizada, também não há aprendizagem se não houver aplicação. Então temos que perceber se houve realmente progresso nesse conhecimento, esse saber, esse saber fazer, e para isso, uma das técnicas que se pode utilizar, e o próprio Winning utiliza quando dá formação aos seus clientes, é realizar um teste de conhecimento antes da formação, pode ser um teste de escolha múltipla, sobre determinadas técnicas, sobre determinadas ferramentas, sobre determinados conceitos que se pretendem avaliar, e no final da formação utilizar esse mesmo teste novamente e vamos avaliar então no final, e tratando esta informação, posteriormente perceber qual foi o progresso de cada um dos nossos formandos a esse nível. Quando falamos de formações mais a um nível comportamental, naturalmente é mais difícil avaliar em termos de escolha múltipla, mas então para isso, para avaliarmos esse saber fazer, podemos recorrer a roleplays, a case studies e desta forma avaliar a aplicabilidade desses novos conhecimentos na prática. Depois temos aqui um terceiro nível, que é o nível de aplicação. Como eu referia, normalmente as empresas conseguem chegar ao nível 2 e a partir do nível 3 começam a surgir aqui os desafios na nossa realidade nacional. Portanto, no final de cada formação, seria muito importante que cada formando ou cada equipa de determinada área realize um plano de aplicação. Portanto, com base naquilo que são as técnicas, as ferramentas, os conteúdos que foram desenvolvidos e abordados na formação, foi-se feito um plano de quando, em que circunstância é que se pretende aplicar esses mesmos conhecimentos. Para isso, e quando se é desenvolvido esse plano de aplicação, é fundamental que exista um compromisso, um envolvimento por parte da sua chefia funcional, para garantir que acontece e que também se cria um contexto favorável para a aplicação desses mesmos conhecimentos. Esse compromisso é absolutamente importante. Tendo esse plano realizado, passaremos àquilo que é a análise de impacto. E como eu dizia anteriormente, se nós identificarmos benefícios que possam ser ao nível, porque estamos a dar formação em técnicas de negociação para aumentar o nosso negócio, ou seja, receitas, por exemplo, e falamos de negócio, pode ser ao nível de upselling ou de cross-selling de outros produtos, portanto, vender mais produtos a clientes atuais ou vender outros produtos aos clientes que temos, ou angariar novos clientes, por exemplo. Então nós temos que perceber, sobretudo se estamos a falar de clientes atuais em que queremos promover mais vendas, perceber antes quais é que eram o número de clientes que nós tínhamos, qual é que era a percentagem da upselling que tínhamos, dos produtos que realizaríamos, para avaliar posteriormente, pós-formação, esses mesmos resultados. Okay? Se falávamos de determinados processos que eram ineficientes, que eram feitos de forma manual, com maior dificuldade, e queremos avaliar posteriormente o impacto desta formação, temos que conhecer qual é que era a tarefa, qual era o tempo médio que era realizado, quantas pessoas é que o faziam, para posteriormente à formação irmos avaliar, perguntando às pessoas ou por via de observação, verificar agora para aquelas mesmas tarefas quanto tempo é que estas demoram a realizar. E desta forma a diferença entre aquilo que é o hoje, ou antes da formação, e aquilo que é o após-formação, é o delta, no fundo é o ganho que foi gerado por essa mesma formação. Cláudia, tem que haver um conjunto de critérios para que depois se possa medir essa mesma evolução, esses mesmos resultados, não é? Isso tem que ser tudo definido a priori, não é? Exatamente. Portanto, tipicamente quando nós estamos ali na fase da necessidade e estamos a fazer o nosso diagnóstico, a identificar os benefícios que nós esperamos,
e decidimos avançar com essa formação, na realidade deve ser realizado logo um plano de imediato de que, no fundo, quais são as métricas ou as variáveis que nós vamos querer estudar, identificar e alterar, no fundo, não é? Para melhorá-las, e devemos ter essa recolha feita antes, identificá-las após formação também, como é que vai ser essa recolha, se vamos entrevistar esses colaboradores, se vamos fazer entrevistas, se vamos recorrer a relatórios que possam nos fornecer essa informação que necessitamos, e se esse planeamento for feito previamente, após a formação, será muito mais simples, no fundo, de dar seguimento a esses mesmos resultados. Daí que nesta fase de diagnóstico é fundamental que nós, quando definimos um determinado benefício, ele seja definido de uma forma muito concreta, muito instanciada. E eu até posso dar um exemplo. Por exemplo, numa ótica de aumentarmos a qualidade, um benefício que não deve ser apresentado desta forma, vamos aumentar a qualidade de um processo. A qualidade do processo é muito subjetivo. A percepção que eu tenho, a interpretação que tenho sobre qualidade há de ser naturalmente diferente do Mário ou de outra pessoa. E daí que nós devemos instanciá-lo e dizermos, por exemplo, vamos reduzir a duplicação de trabalho num determinado processo, porque vamos reduzir o número de erros que atualmente temos. Porque agora temos melhorar o atendimento em termos de o tempo para fazer atendimento, por exemplo, reduzir, não é? Ou diminuir a carga burocrática de um processo, por exemplo. Sim, portanto, nós devemos sempre instanciar muito aquilo que é realmente o resultado final que vamos obter, porque se nos mantemos muito naquilo que é a causa, naquilo que é a sua subjetivo, é muito subjetivo e, portanto, no futuro é muito difícil de quantificarmos e percebermos o que é que vamos calcular. Portanto, e aqui nós temos que uniformizar e ser muito, muito objetivos. Daí que nós devemos sempre formular o benefício como aumentar algo, imaginemos que era um negócio, porque a formação foi em técnicas de negociação, porque vamos vender mais produtos aos nossos clientes, upselling, por exemplo, ou porque vamos reduzir custos operacionais, ou custos que estejam associados a penalidades que hoje em dia temos e vamos deixar de as ter, ou porque vamos aumentar a eficiência dos nossos processos, e como, não é? Porque é por redução de erros, porque vamos reduzir a duplicação de trabalho, portanto, ter estas dimensões muito, muito bem definidas daquilo que é os impactos, ou seja, os benefícios, a dimensão dos benefícios que vamos alcançar com esta mesma formação. Cláudia, eu não sei se é disparatado ou não, mas, por exemplo, diminuir o número de queixas, de reclamações, por exemplo, dos clientes, por exemplo, pode ser também algo mensurável, não é? Algo que dê para avaliar se os objetivos estão a ser cumpridos ou não, não é? A redução das reclamações dos clientes, normalmente os clientes que reclamam não são aqueles que efetivamente abandonam as empresas. Esse estudo foi realizado. Normalmente aqueles que reclamam ficam. Portanto, muitas vezes temos que perceber qual é que é o impacto. Ok, se nós vemos que temos muitos custos associados às reclamações e vamos reduzir essas reclamações, porque como recompensa vamos dar ali um bónus, um voucher, o que seja, aí sim temos diretamente custos evitados ou redução de custos associados. Portanto, aí teríamos um ganho inevitavelmente. Mas lá está, perceber profundamente a circunstância e perceber qual é que é o impacto de nós deixarmos de ter essas reclamações. Se é ao nível de negócio, se é custos que estão associados a essas mesmas reclamações ou não. Portanto, temos de ter aqui um bocadinho desse contexto e da realidade que nós estamos a estudar. Sim? Muito bem. Também referi que quando nós falamos dos benefícios devemos focar naqueles que são os críticos e não muito críticos, ou seja, com base naquilo que é a lei de Pareto, ela diz-nos que isto nasceu num âmbito macroeconómico por Alfredo Pareto, que era um economista, que nos dizia que 20% da população gerava 80% da riqueza de um país. E, no fundo, nós trazemos esta regra dos 20-80 para o âmbito dos benefícios. E, portanto, quando nós fizemos esse diagnóstico, identificámos as principais dores e devemos focar naquilo que são os principais benefícios a obter. E, portanto, a referência é fazermos ou identificarmos até 3 benefícios. Mais do que isso, muitas vezes começamos aqui a encontrar benefícios que se começam a tornar residuais, o esforço que isso implicaria de recolha no terreno seria muito grande e isto seria
uma história sem fim. Portanto, também é importante ter esse princípio em mente. Tendo a recolha daquilo que era as variáveis que foram alteradas com a alteração do comportamento após a formação, será possível nós chegarmos então ao nível do ROI. Portanto, temos por um lado a recolha dos benefícios, que foi o que, no fundo, foi o delta que foi gerado pela alteração dessas métricas, que nós tínhamos identificado no as-is, no antes da formação, e no fundo o ROI, tendo esta recolha feita dos benefícios, que no fundo é o desafio principal, o ROI é simples e, portanto, não é nada mais nada menos do que a fração entre a diferença entre os benefícios e os custos de investimento dessa formação sobre esse investimento vezes 100%. Portanto, no fundo, a diferença entre os benefícios e os custos são aquilo que nos vai representar a proporção de riqueza que foi gerada por essa formação. Gostava de vos apresentar aqui a metodologia de ROI, e que no fundo são as etapas principais, que nós também já temos vindo a implementar em algumas organizações em Portugal, em que é composta e é recomendada por estas etapas. Em primeiro lugar, a fase do diagnóstico, no fundo a formulação do pedido daquela formação, tendo essa formulação do pedido feita, fazer a estimação desses benefícios e dos custos. Portanto, não só numa fase esta fase acaba por ser a fase estimativa, portanto, a fase prévia à formação, para verificarmos se faz sentido ou não avançar, estimação do ROI, perceber se a organização, se as áreas estão preparadas para acomodar e acolher esta mesma formação, porque por vezes pode haver algumas resistências e é importante identificar estas forças positivas ou mais resistentes para adotar uma estratégia de comunicação adequada para que seja a formação acolhida da melhor forma e mais efetiva possível. Naturalmente, fazer o planeamento de formação, tipicamente é realizado, tanto a nível de calendário, de esforço, dos conteúdos, a execução da formação e depois a etapa da medição dos benefícios e do ROI. Portanto, no fundo, é aqui em que este momento acontece, nós percorremos toda essa metodologia dos 5 níveis e verificar que aquilo que nós estimamos previamente efetivamente está a acontecer. E se não está a acontecer e se está a ocorrer um desvio, então percebermos porquê. Naturalmente que nós podemos querer investir numa formação, os impactos que ela poderá ter, provavelmente a 5 anos é demasiado longo. Possivelmente só vai ter impacto a 1 ano, a 2 anos, não é? Mas esta durabilidade ao nível de um programa de formação depende muito do contexto em que nós estamos, não é? Porque lá está, como eu dizia inicialmente, o mercado está continuamente em mudança e se calhar passado 1 ano ou 2 já haverá necessidade de regenerar outro tipo de competência e, portanto, aquela deixará de ter efeito. Normalmente há de ser num curto período de tempo, 5 anos já seria algo um pouco excessivo, isto só uma partilha. Entretanto, também estive envolvida num estudo sobre as práticas de ROI da formação em grandes empresas nacionais e algumas multinacionais em Portugal, e que gostaria de partilhar convosco, a título de curiosidade, perceber aqui a maturidade que estas empresas têm ao nível destas práticas. Aqui tem uma breve caracterização das pessoas que responderam, portanto, 41% eram managers de recursos humanos, 26% diretores e 33% técnicos, portanto, todos os participantes deste inquérito são da área de recursos humanos, e empresas com alguma representatividade, portanto, entre os 50 e os 250 colaboradores, representam 49% da amostra que foi questionada. No primeiro quadro, nós fizemos a questão de se as pessoas avaliavam a satisfação após o programa de formação. E a verdade é que 81% afirma que realiza sempre. Portanto, há aqui uma grande maturidade a este nível. Depois temos aqui o segundo nível, ao nível da avaliação de conhecimento. E vemos aqui uma redução drástica, portanto, 9% diz-nos que sim, que faz sempre, 40% com alguma regularidade, portanto, ok, mas ainda assim 47% já diz que raramente o realiza, portanto já começamos a ver aqui algum nível de dificuldade. Depois temos o terceiro nível, que é o nível do plano de aplicação,
que, mais uma vez, raramente é realizada, 56%. Se fazem sistematicamente um follow-up para validar se esse plano de aplicação está a acontecer, mais uma vez, mais de metade afirma que raramente é realizado. Se é avaliada quantitativamente os impactos gerados através de métricas e KPIs por essa formação, também vemos que 47% e 28% diz que nunca o realiza. E por fim, a última etapa, que é se há aqui alguma avaliação económica sobre o programa de formação que foi realizado, e 80% diz, 40% diz que nunca, 40% raramente, 80%, portanto, maioritariamente não o realiza. Portanto, a verdade é que aqui existe um potencial enorme, há um potencial enorme aqui a desenvolver ao nível da implementação destas práticas. Eu também fiz parte e trabalhei com algumas organizações, como eu referia, banca, seguros, telecomunicações, no fundo a apoiar e fazer uma recolha daquilo que era a maturidade das suas práticas, no fundo fazer um check-up às práticas, e de facto, maioritariamente, encontravam-se no nível 2, na avaliação do conhecimento. Faz o follow-up, do acompanhamento no terreno, raramente é realizado. Naturalmente que o esforço que isso pode implicar nem sempre se justifica, programas ou ações de formação de baixo volume de horas, de baixo volume de investimento, mas fará todo o sentido fazê-lo e dar as primeiras etapas naquilo que são grandes programas de investimento em formação. E, portanto, pouco a pouco, ir implementando estas práticas nas organizações e conseguimos realmente perceber se o dinheiro que estamos a investir está a trazer valor, se está a trazer contributo para aquilo que é a realidade da empresa, do negócio e a aprendizagem dos nossos colaboradores. Daí que eu tenha trazido esta frase para finalizar, e estarei disponível para questões. Cláudia, sim, antes de finalizar com essa frase, permita-me apenas relembrar aos nossos participantes de que podem colocar questões no YouTube, nos comentários do YouTube, ou podem então enviar e-mail para geral@format.com ou mariosantosmartins@format.com. E depois essas questões são colocadas aqui em direto à Cláudia, está bem? Muito bem. Como eu referia, trouxe esta frase que nos diz: ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. E, portanto, vai aqui muito de encontro àquilo que eu tenho vindo a apresentar, às 4 fases de aprendizagem, e que gostaria de terminar a minha apresentação. Eu deixo também os meus contactos, caso surja alguma questão, partilha, comentário, que as pessoas gostassem de partilhar, teria todo o gosto em receber, e estou disponível agora para algumas questões que desejem colocar. Ok, Cláudia, pode parar a partilha para vermos também um pouco. Eu tenho algumas questões, eu confesso que estive muito ativo aqui na resposta aos nossos participantes com alguns problemas técnicos e que não consegui estar concentrado tanto como eu queria na apresentação. De qualquer das formas, eu tenho alguma curiosidade e gostava de conversar um pouco só. De que forma é que vocês veem a formação em Portugal? Vou concretizar. As empresas, da vossa experiência, ainda encaram a formação como um investimento ou como um custo? É verdade. Bom, a verdade é que se calhar a percepção, a nível da área de recursos humanos é naturalmente visto como um investimento, mas a pressão que vem da gestão de topo, às vezes a percepção é que é um custo. Mas exatamente para mudarmos este paradigma é fundamental que recursos humanos consiga exatamente justificar o valor que esse não é custo, mas sim investimento que se pretende fazer aos colaboradores vai trazer para a organização. Porque sim, será um custo, e um custo afundado, um custo que não nos vai, que vamos ter e que vamos incorrer se de facto não der resposta àquilo que é uma necessidade. Se não trazer qualquer impacto ao negócio, redução de custos ou eficiência, ou até em termos legais, então sim é um custo
que não traz retorno e daí que nós tínhamos que mudar este paradigma para uma ótica de investimento. Um investimento que vai trazer valor e, portanto, um investimento e não um custo afundado para a organização. Mas ainda temos que trabalhar muito. É verdade, é assim, o facto é que existe uma lei... Para mudarem essa cultura também, se calhar, da maneira como encaram a formação profissional. Sim, a verdade é que já existe uma lei, não é, que obriga às 35 horas de formação aos colaboradores, que sem dúvida é importante para garantir esta regeneração de competências, mas também não deve ser feita essa formação só porque a lei obriga, não é? E garantir que a formação que estamos de facto a apostar é a formação que faz sentido, que é adequada, que encaixa com aquilo que é a necessidade da empresa. Mas muitas empresas também têm um budget superior e ultrapassam aquilo que são as 35 horas obrigatórias, não é? E daí que eu também, a minha missão é muito junto das empresas e das áreas de recursos humanos, apoiá-las a conseguirem justificar esse cheque que apresentam ao administrador a dizer, não, nós temos aqui um investimento de X milhares de euros em formação, mas o retorno, atenção, vai ser do dobro. E, portanto, isto vai trazer retorno para a minha empresa. E é nesse sentido também, nesta mudança de paradigma, eu também trabalho, a minha equipa, a nossa empresa, junto das empresas, apoiar exatamente a alteração dessa perspectiva sobre custo versus investimento da formação. Naquele ciclo da formação que nós estivemos a falar há pouco, desde o princípio até ao fim da formação, por assim dizer, vocês notam que as etapas iniciais e as finais, supostamente, desse mesmo ciclo, são aquelas que temos que apostar mais também, porque são as menos desenvolvidas em Portugal, ou não? Estou a falar, por exemplo, do tal diagnóstico, não é? E estou a falar depois do ROI no final, não é? Exatamente. Normalmente o que acontece ao nível de formação e até mesmo ao nível de outros tipos de projetos que as organizações implementam, normalmente é essa a etapa que falha. É feita naturalmente uma justificação muito qualitativa, muito high level desse investimento e não é feita uma estimativa quantitativa em termos económicos, porque estamos aqui a falar de portanto, projetos e informações que têm um impacto económico e não social, atenção, não é feita uma estimativa quantitativa desse mesmo retorno. Falhando esta etapa, muito dificilmente nós conseguiríamos passar às seguintes. E muitas vezes, naturalmente, aquilo que é a nossa percepção, nós fazemos aqui pressupostos muitas vezes que não são a realidade. E daí que existe um conjunto de técnicas de recolha, os tais Business Research Methods, que nos ajudam exatamente a eliminar e sermos o mais isento possíveis na recolha dessa informação, porque muitas vezes aquilo que nós achamos que vai ser o resultado final está muito aquém daquilo que vai ser a realidade. Portanto, nós temos que ser o mais previsíveis possíveis e para isso usar técnicas adequadas. Mesmo na ótica de projetos, desde prototipagem, por exemplo, desde fazer grupos de controlo, desde observação, desde estudos de mercado. Portanto, não somos nós que vamos dizer que eu acho que este projeto é super inovador ou esta formação é absolutamente fantástica e vai ter estes impactos, mas vamos tentar testar pelo menos em laboratório ou previamente, ou fazer esta recolha previamente para fazer essa estimativa futura. Portanto, não é um resultado que dependa de quem está a fazer, mas do processo que nós estamos a utilizar. Da mesma forma que eu, ao fazer este estudo, outra pessoa, seguindo o mesmo processo, as mesmas técnicas, naturalmente, vai chegar a resultados muito semelhantes e não ao oposto. Portanto, duas equipas diferentes fazendo estes estudos chegarão a resultados muito, muito semelhantes. No fundo, é esse o princípio que está intrínseco esta metodologia que foi apresentada, do BCBOC e mesmo da metodologia de ROI. Se calhar são as grandes empresas que se preocupam mais com estas questões do ROI, ou eu posso estar enganado com esta visão que tenho. Porque as pessoas pensam sempre que isto tem muitos custos associados, não é? Sim, a tendência é que maioritariamente as empresas, grandes empresas também têm equipas maiores, têm mais volumes de investimento a este nível. Sim, a tendência é que estas empresas estejam mais alertas para este tipo de temas do que PMEs, que é uma grande realidade nacional, a maioria do nosso tecido empresarial são PMEs, mas é muitas vezes em pequenas fatias, em pequenos investimentos que vamos somando um bolo, não é? E torna-se pode-se tornar um elevado custo, como nós falávamos. Mas sim, é notável que existe uma maior tendência e maior preocupação por grandes empresas que têm grandes volumes de investimento em formação das suas equipas.
Ok. Eu gostaria de fazer uma questão, porque, como eu estava a dizer há pouco, a parte inicial foi um bocado turbulenta aqui deste lado, em termos técnicos. Cláudia, existe mais do que uma técnica para medir o retorno do investimento da formação, correto? Sim, portanto, em função daquilo que foi esse diagnóstico realizado, se nós estivermos a falar, um dos problemas é a ineficiência, por exemplo, na execução de determinado processo, porque há um desconhecimento sobre a utilização de determinada ferramenta, por exemplo, e isso leva a muitos erros de duplicação de trabalho. Então, em função, se há uma tarefa X, há determinados erros, há um determinado tempo a executar essa tarefa, então a técnica que nós vamos utilizar para, após a formação, medir quanto é que agora é o tempo que esta pessoa demora a fazer, neste caso, provavelmente seria questionar a pessoa. Olha, antes demorava X tempo, quanto tempo é que demora a fazer? Quantos erros é que cometeu? Quanto tempo é que demora? Fazer uma amostra daquilo que são os colaboradores que tinham esta dificuldade e fazer esta recolha posteriormente, normalmente 2 meses, 3 após a formação, para dar a possibilidade de estabilizar esse mesmo conhecimento. Okay? Ou pode ser por via da observação. Vamos observar esta pessoa a fazer aquele determinado processo e vamos agora contabilizar o tempo que esta demora a realizar. E quando falamos nesta medição, e portanto isto para justificar que existem técnicas em função do benefício que nós estamos, é o que identificamos, que deve ser adequado ao propósito, não é? Portanto, se a eficiência é de uma forma, se é ao nível de redução de custos, até podemos consultar em termos de histórico ou de relatórios, essa informação pode estar disponível. Portanto, em função da métrica que nós identificamos e que vai causar este delta, vamos recolher essa variável, o seu comportamento após esta formação. Perfeito, já estou a entender algumas coisas. Ok, vamos adaptando consoante também o contexto, não é, da situação. Eu sempre pensei que haveria uma fórmula mágica para fazer contas. Não haverá nenhuma fórmula mágica para saber os custos e esses ganhos com a formação. Eu tinha essa ideia, não é, pré-concebida provavelmente, de que haveria um conjunto, uma fórmula mágica, matemática, para nós também depois conseguirmos fazer essa medição. Eu diria que o cálculo do ROI em si não é parte difícil e não é uma fórmula, não é uma fórmula complexa. Qualquer pessoa consegue fazer. Ao nível daquilo que é os custos e a dificuldade, uma parte, a dificuldade normalmente reside nesta recolha dos benefícios no terreno, no fundo, e não tanto na parte dos custos, que são custos que são tipicamente mais fáceis de apurar. E também dizer que, em termos de esforço, ou seja, de tempo na recolha destes benefícios, deste impacto da formação, sim, é verdade, nem sempre as empresas estão preparadas ou têm capacidade ou recursos disponíveis para o fazer, mas é de sempre trabalhar com uma amostra, portanto, estatisticamente trabalhamos com uma amostragem daquilo que são os formandos que frequentaram a formação para fazermos este estudo. Nós não vamos questionar todas as pessoas, portanto, isso também é importante referir, porque estatisticamente é perfeitamente válido. Portanto, ao nível daquilo que é os custos e os benefícios, portanto, e o cálculo do ROI, há sempre custos que estão associados, custos diretos, portanto, se recorremos a uma empresa externa, custos com formador, ou custos com sala, custos com materiais, coffee breaks, deslocações, portanto, há aqueles custos que são mais imediatos. Também é recomendável apurar aquilo que são os custos de oportunidade, se for um formador interno, o facto de ele estar ali disponível durante 40 horas, portanto, distribuídos ao longo do tempo, para dar aquela formação, aquele colaborador não está a dedicar esse tempo para dar outras tarefas. E, portanto, devemos contabilizar este tempo, isto porque cada pessoa tem sempre um custo hora a uma organização, quanto é que isto em termos de tempo representa para a organização, um custo, não é? Portanto, este custo de oportunidade deve ser também apurado. Idealmente também devia-se fazer isso na ótica dos próprios formandos. Okay? Os custos normalmente são a parte e porque se tem que justificar e tem que se apresentar os valores à administração, estes normalmente são sempre apurados e raramente há dificuldade. A dificuldade surge depois na quantificação de efetivamente dos benefícios gerados. E, portanto, entramos aqui no tema de perceber antes da formação, porque se nós não fizermos esta fotografia daquilo que era a realidade antes, nós não vamos saber se evoluímos de 10 para 20 ou de 20 para 10 minutos, por exemplo, numa execução de tarefa, se nós não sabíamos quantas vezes é que a fazíamos e qual era o tempo que demoraríamos previamente. E, portanto, sem essa fotografia, no fundo, antes da formação, dificilmente nós vamos conseguir avaliar a evolução
e a alavanca que foi proporcionada por essa mesma formação. O ROI, pois não é uma fórmula complexa, como eu dizia, não, tendo os custos e tendo os benefícios, é fazer uma balança. Portanto, o ROI o retorno do investimento é um indicador que é apresentado em percentagem, portanto, não é em euros, é em percentagem, e é fração, portanto, benefícios menos os custos sobre o investimento vezes 100%, portanto, é só encaixar estes benefícios custos nesta fórmula e obtemos em percentagem, se for maior que 0%, então aí significa que os benefícios foram superiores aos custos e, portanto, foi viável, trouxe retorno. Se for inferior a 0, atenção, é porque efetivamente não estamos a ter os resultados que nós prevíamos. Mas não é nada absolutamente complexo de todo. Qualquer pessoa pode o fazer utilizando as técnicas adequadas, porque sim, nós queremos utilizar aqui resultados que realmente, e apresentar resultados que são verdadeiros, não é? Que sejam isentos, que sejam imparciais, e estando as pessoas dotadas com estas ferramentas, com estas técnicas, com este conhecimento, conseguiram naturalmente fazê-lo. Se conseguem fazer em todas as ações de formação, que é absolutamente natural, porque não fazer em programas que requerem um elevado investimento? E começar por aí. Sempre com o princípio de amostragem para a apresentação desses resultados. Seria, sem dúvida, um bom começo. Não, eu quanto mais falo de formação e partilhamos experiências na área da formação, mais me convenço que é um processo fantástico de desenvolvimento humano, de desenvolvimento das empresas. É um processo vivo, ativo, e que precisa de muito acompanhamento do princípio a um fim que não tem fim. Portanto, e no fundo não há um princípio também. Porque de facto deu para perceber com esta sessão de que todas as fases são importantes, todas elas são cruciais para que a formação tenha sentido, faça sentido para as pessoas, faça sentido principalmente também para as empresas, e que para se sustentarem têm que ter alguns retornos financeiros. Cláudia, obrigadíssimo por esta sessão. Obrigada. Com certeza que vão surgir provavelmente algumas questões depois desta sessão terminar, e nós vamos dando resposta, quer seja no YouTube, quer seja também por e-mail, a questões que vão surgindo, dúvidas que vão surgindo. Cláudia, obrigadíssimo. Vamos terminar esta sessão em direto. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos.